Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 106. Salmo 106, nós vamos ler o versículo 15. É um texto extremamente profundo, que nós vamos extrair algumas lições aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial. Amém, irmãos? Nós vamos refletir aqui hoje sobre as lições difíceis de aprender. Algumas lições são mais fáceis, outras são terríveis. E esse texto vai nos levar a aprender algumas lições difíceis. Salmo de número 106 e o versículo 15. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma doença contra eles. Amém. Pode sentar. Algumas lições são difíceis de aprender e a gente vai ver alguma coisa aqui sobre isso. Meus irmãos, a palavra aluno, ela vem de um termo latino, do latim aleri, raiz da palavra nutrir, alimentar. Ou seja, o aluno é aquele que se alimenta de alguma coisa. No caso de cultura, de ensino, todo aluno é aquele que se nutre e se alimenta. Algumas comidas são mais difíceis de comer. E as lições que a gente vai aprender nesse salmo são mais ou menos assim: alimentos difíceis de engolir. Essa manhã eu fiquei bem tocado com esse salmo, estava meditando nele e comecei a observar que é um dos textos mais difíceis de traduzir que nós temos na nossa Bíblia. Para você ter uma noção, eu tenho muita coisa na minha biblioteca a respeito dos salmos, e eu comecei a vasculhar isso aqui, e é assustador como tem coisa aqui dentro. Como a gente vai tirando versões e mais versões. Para você ter uma noção, a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, traduziu assim, Ele deu a eles o que pediram, mas com isso o coração deles ficou vazio. A Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia brasileira de estudos, diz que Deus deu o que eles pediram, mas lhes enviou uma doença. A Bíblia de Genebra, uma das Bíblias mais lidas pelo povo reformado, traduziu desse jeito assim, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. É um texto extremamente esquisito, não é verdade? E o interessante é que à medida que a gente for entrando no texto, você vai perceber uma das coisas mais lindas da fé: como Deus é paciente conosco. Aliás, uma coisa que eu acho que é capaz de salvar a gente é a extraordinária paciência divina. Eu já ministrei aqui sobre isso, que foi a paciência de Deus que fez de um Jacó complicado um Israel príncipe. Só a paciência de Deus para nos levar nesses processos de reconstrução da vida. O Salmo 106 narra o comportamento de Israel no período da sua libertação do cativeiro egípcio. Israel sai do cativeiro, perambula pelo deserto, e esse momento de Israel, esses anos perambulando, andando, nesse tempo entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida, e os primeiros momentos, é disso que trata o Salmo todo. Eu queria, como uma espécie de dever de casa, que você com calma na sua casa lesse esse Salmo todo, de preferência junto com o 105, que aí você vai ter uma visão muito mais ampla de tudo isso. Interessante que depois de sucessivos milagres, quando você vê a história de Israel, se você observar ali no Êxodo, Levítico, todo aquele processo de Israel ainda andando pelo deserto, o que você mais enxerga são intervenções divinas. Deus manda coluna de fogo, coluna de nuvem, Deus abre o mar, Deus manda codornizes para o povo, maná. Tem uma série de intervenções divinas, água que sai da rocha, um monte de milagres acontecem. Só que depois de sucessivas intervenções de milagres, o povo não se saciava e o povo queria mais, sempre exigindo mais. É estranho, mas você começa a perceber que o texto vai nos levar a algumas conclusões de que esse povo estava saciado pelos milagres. Isso nos leva a um dos piores momentos da vida cristã, que é quando nós somos condenados ao êxtase, ficamos escravizados pela novidade, viciados no sobrenatural. Nós temos hoje uma igreja de gente viciada no sobrenatural. Quando você é viciado no sobrenatural, a primeira tendência é desperdiçar a bênção do normal. Isso significa que você fica tão obcecado por alguma coisa extraordinária acontecer que não percebe os extraordinários movimentos de Deus no seu dia a dia. Aí você pede tanto por um milagre e não valoriza os abraços de alguém que está perto de você.
Aí você fica tão obcecado para ver um anjo, que não percebe que talvez o anjo seja você. Fica tão viciado numa coisa que chega tão extraordinária para nós, que não glorifica a Deus pelo fato de você hoje provavelmente tomou café da manhã, almoçou, e se não jantou, vai jantar. Já são 3 poderosos milagres da providência divina na sua casa, na sua família. Deus também habita a normalidade. Coisa bonita é a gente ver Deus no normal, Deus no comum, Deus na vida da gente, Deus no dia a dia comum, no corriqueiro, naquilo que é banal. Aliás, uma frase antiga diz que aquele que não consegue ver a fé no cotidiano é porque já banalizou a própria fé. A fé faz ver no banal o que olhos banais não conseguem mais ver. Olha que coisa interessante. É bom a gente lembrar que essa escravização pelo milagre, essa coisa perigosa, esse fascínio pela próxima intervenção divina, tornou-se cobiça. Se você olhar no versículo 14, é que eu li o 15, mas o versículo 14 do texto que nós lemos diz assim, se deixaram levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus. Olha que frase. Eles se deixaram levar pela cobiça. Agora, cobiça de quê? No deserto, se tem uma coisa que não tem, é como cobiçar nada. Lá não tem nada para cobiçar. Eles estavam no deserto, não no shopping. Não é? Agora, olha o que o texto está dizendo. No deserto, eles se encheram da cobiça a tal ponto que se deixaram levar por ela e tentaram a Deus. Aí você linka uma coisa com a outra. Era aquela expectativa de que Deus fosse fazer alguma coisa sobrenatural já, urgente. Alguma coisa vai acontecer hoje. Virava um êxtase do sobrenatural. E quando isso acontece, eu não venho mais ao culto para adorar a Deus. Eu venho para ver qual vai ser o próximo alvo do milagre. Então, eu não venho aqui simplesmente por Deus, mas por coisas, distrações e bolinhas coloridas que Ele jogar na minha retina. Eu quase não venho aqui na relação de ovelha e pastor, aquela coisa bonita, calma, feita pela criação. Eu vim aqui num shopping celestial, esperando que as mágicas divinas de algum modo encantem os meus olhos. É por isso que quanto mais tiver um púlpito com novidades para o povo, mais as igrejas ficam cheias, só que ficam cheias de gente vazia. Quer ver uma coisa terrível? Olha que interessante, esse fascínio pela próxima intervenção divina tornou-se cobiça e acabou invertendo a ordem da espiritualidade correta. Ou seja, o povo tentou domesticar Deus, instrumentalizar o milagre. É assim que a gente transforma Deus num ídolo. E guarde o que eu vou te dizer, toda idolatria é pecado, não existe idolatria correta. Eu já vi gente crente dizer, eu idolatro a Deus, é pecado, toda e qualquer idolatria é errada. Nem Deus se curva ante a idolatria, o pecado que Ele mais condena na Bíblia, porque é extremamente perigoso utilizar Deus como um meio para um fim, é instrumentalizar o sagrado. Pior, inverter a ordem do discipulado, de modo que eu dou ordens a Deus e não Ele a mim. Então quem é quem nessa relação? Quem é o servo, quem é o Senhor? Nosso principal objetivo aqui hoje é somente adorá-lo, ponto. Se Ele te abençoar, amém. Se não te abençoar, o fato dele estar aqui já é a bênção das bênçãos, você já vai feliz para casa. Hoje você está aqui pura e simplesmente para adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. Pelo que Ele é, não pelo que Ele promete. Pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer. Nós estamos aqui por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é a nossa essência. Qualquer coisa que passa disso é perigosa, é manipulação de mente. Quer ver uma coisa interessante? É bom a gente lembrar que na Bíblia, quem se obriga verbalmente a nos dar tudo, se adorado, não é Deus, é Satanás. Quantas igrejas que nós conhecemos pregando o evangelho do diabo? Se você adorar, Deus vai te dar tudo. Quem foi que disse isso? Satanás na tentação do deserto. Aliás, com Deus é o contrário, quanto mais você adora, às vezes Ele vai atirando as coisas, que é para você perceber que não precisa de nada além dEle. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não preciso de nada, se Ele estiver comigo, Ele preenche tudo em mim. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa interessante, eu estava lendo esses dias um livro de Luiz Alonso Schockel, que é um dos maiores exegetas do mundo, e eu observando hoje, eu tenho esse livro onde ele comenta os Salmos, observando como ele traduziu esse texto, porque ele faz uma tradução do texto e comenta. E Schockel traduziu esse texto de um modo devastador. Olha como ele traduziu. Ele lhes concedeu o que pediram, mas enviou-lhes uma cólica por causa da gula. E aí me abriu um outro leque aqui, a mente foi longe, que eu falei, mas peraí, eu estava trabalhando com a cobiça, o cara já jogou a gula no meio da coisa, ainda vai piorar um pouquinho mais para frente, é só você ter paciência e me acompanhar. Interessante que a lógica da gula que Schockel colocou, porque a palavra hebraica razon dá várias
justificativas aqui. A ideia é que empanturrar-se de milagres também me leva ao pecado da gula, porque eu tento engolir Deus e tudo que Ele trouxer. De modo que eu fico com uma espécie de obesidade espiritual mórbida. Eu quero comer tudo e todos, e qualquer coisa que passar por mim. De modo que eu entro na igreja como um Pac-Man existencial, abocanhando qualquer coisa que chegar perto. Eu não consigo mais me esvaziar. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus se esvaziou. E os puritanos diziam que todo homem cheio de si não pode pregar o Cristo que se esvaziou. Porque à medida que a gente se esvazia, é que sobra mais espaço para aquilo que Deus vai trazer, não para aquilo que eu estou abocanhando o tempo todo. E escute o que eu vou te dizer, a fome de milagre não acaba nunca. Quando você fica escravizado pela lógica do milagre, você não para nunca. Você se transforma um cristão que não consegue criar raiz em lugar nenhum. Você fica só atrás de milagre, você se torna um milagromaníaco. E eu sofro de milagrofobia. Tem gente que é milagromaníaco, ele passa todo momento saturado e quer que alguma coisa aconteça, nem que seja uma pinta na direita que foi para a esquerda, tem que ser algum milagre. Alguma coisa tem que acontecer aqui. E ele fica num desespero mortal para ver se a coisa flui, não consegue acreditar na normalidade da graça. É por isso que eu amo igreja com cultos de palavra, cultos de ensino, eles nunca enchem, mas os que estão aqui preenchem tudo, porque vem com fome de palavra, não fome de milagre, vem com fome de graça, não fome de êxtase. Eles não vêm aqui por cócegas da alma, vêm porque buscam as profundidades, e as águas da profundeza só são levados quem é levado pelo Espírito de Deus. Calvino traduziu esse versículo 15 de outro modo, ainda mais interessante. Ele usou uma variação do termo hebraico razon, de um modo fantástico. Ele colocou assim, Deus enviou magreza às suas almas. Olha que interessante. A lógica é, já que eles estão gulosos, querendo comer tudo, eu envio uma anorexia para eles. Agora imagine o que o texto está dizendo. Eles me pediram, eu dei. Mas o que eu dei fez eles a emagrecer ao invés de engordarem. Você come desesperadamente, ao invés de crescer, some. Deus lhes enviou a magreza da alma. Ou seja, o povo que se fartou do maná até sair pelo nariz, agora recebe magreza. É uma espécie de compulsão pelo milagre que vira doença. Milagromaníaco é sempre assim, ou é gordo a ponto de explodir, ou magro a ponto de sumir. Ele nunca é equilibrado. Já viu que gente que dá um trabalho imenso nas igrejas por onde passa, geralmente é viciada em milagre? Eles tentam sempre quer alguma coisa, porque sempre está, mais ou menos a lógica é a seguinte, se não está acontecendo milagre aqui é porque Deus não está. Né? Ou então, se está acontecendo milagre demais é porque eu cheguei. É impressionante. A lógica é essa, se não está acontecendo é porque Deus não está aqui. Se aconteceu é porque eu cheguei. É sempre assim, ou é gordo demais ou é magro demais, ele nunca é equilibrado. Agora os que são equilibrados, faz igual Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu desapareço, Ele aparece, porque a glória é dEle, o milagre é dEle, a igreja é dEle, a vida é dEle, a sua vida é dEle, e nós estamos aqui só por causa dEle, porque a salvação vem dEle, a obra é dEle, é a Ele que a gente merece, rende toda a glória. Se você olhar nos versículos 13 a 15, a sequência trabalha com avidez, o problema de tentar a Deus. E nós estamos no Salmo 106, e já há uma ponte com Mateus capítulo 4. Tentaram a Deus. O que é isso? É a religião dos excessos. E a religião dos excessos está fielmente retratada nesse texto. Aí eu comecei a pesquisar, a observar esse texto, e uma coisa que me chamou muita atenção. Esse salmo registra 8 pecados monstruosos na nação israelense. Acompanha comigo. Dos versículos 7 a 11 aparece o primeiro pecado, ingratidão, que é o esquecimento das maravilhas do passado. O povo se esqueceu do que Deus fez. É o pecado de negligenciar a obra da salvação. Charles Spurgeon, falando sobre esse salmo, ele diz assim, misericórdias são esquecidas mais depressa do que provações. E ele escreveu uma coisa que eu achei tremendo. Olha o que ele disse: escrevemos as nossas aflições no mármore e as misericórdias de Deus na areia. É mais fácil a gente lembrar daqueles problemas. Muito mais difícil lembrar de quando Deus nos abençoou. É por isso que a gente tem milhões de campanhas para receber e raríssimas para agradecer. Porque os nossos problemas estão no mármore. A graça de Deus a gente joga no chão.
pecado da ingratidão é quando você esquece o que Deus já fez. Aí eu queria que hoje, em nome de Jesus, que a gente, pelo menos por um minuto, agradecesse a Deus por tudo que Ele já fez na vida da gente. Tem coisa demais para agradecer. Você pode agradecer porque você está vivo, porque você respira, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, porque você está de pé aqui hoje, porque passou pelo que passou, mas Deus te preservou, porque você respira o ar e Deus te dá isso livremente. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Não cometa o pecado da ingratidão. O segundo é o que eu falei aqui, gula espiritual. Esses versículos 13 a 15 falam disso. É alimentar-se dos milagres de Deus sem relacionar-se com o Deus dos milagres. Quando isso acontece, eu corro sério risco de me intoxicar com distrações sobrenaturais. Ou seja, se eu me envolvo com os milagres de Deus, mas não com o Deus dos milagres, é como se eu estivesse vivendo uma espiritualidade drogada, que eu procuro o pico celestial a todo momento, mas não quero relacionamento com Deus. É como a mulher do fluxo de sangue, eu toco nele, pego meu milagre e saio pela primeira porta. Foi o que ela pensou, só que esqueceu que com Jesus não dá para sair pela tangente. Ele procurava para ver quem tinha feito aquilo, e só quando ela se apresentou, é que ele de fato a cura. Agora vai para casa e ser curado do teu mal. Relacionamento. A gula espiritual nos torna uma busca incessante em nós por adquirir, possuir. Isso vai gerando uma espécie de consumismo espiritual crônico, de modo que você não para nunca, porque a fome de milagre nunca acaba, lembra disso? Então a gente fica o tempo todo viciado nisso. E a gula espiritual tem ainda um dado muito perigoso. Quando você não tem mais o que engolir, passa a engolir gente. Toda vez que você alguém falar, eu vou engolir fulano, é gula. Só que aí chegou num nível desesperador, não é? Terceiro pecado, se você olhar os versículos 16 a 18, é rebelião. E o texto bíblico coloca um motivo terrível. O texto coloca lá, inveja contra Moisés e Arão, disputa de poder, a busca pelo status, a embriaguez da glória, a louca doença do primeiro lugar. É interessante como a lista de pecados de Israel vem crescendo aqui. Passa pela idolatria, vem a ingratidão, vem esse processo monstruoso da gula espiritual, rebelião. E a rebelião é sempre o princípio de que eu sou melhor, então tenho que rachar com você. E nós vivemos hoje, a igreja brasileira tem sérios problemas com isso. Tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente encontra sempre algum foco de rebelião. Esses dias eu achei interessante, eu vi numa cidade que eu fui, tinha uma igreja assim, igreja não sei o que lá, reformada. Aí depois igreja não sei das quantas, reformada, já avivada. A igreja avivada, reformada, não sei, sabe? E não para nunca esse negócio. Até que alguém volte ao primeiro. Todo dia alguém cria uma nova coisa. É a doença do eu. Se isso se estabelece, cria-se a rebelião. Quarto pecado, e esse é monstruoso, idolatria. Os versículos 19 a 21 do Salmo mostram isso. É a terrível subversão da adoração. O versículo faz lembrar do bezerro de ouro. A adoração da criatura ao invés do Criador. Pior, a urgência de uma presença cultual, a pressa em preencher o espaço do sagrado. Eu sempre achei estranha essa cena. Moisés está lá no topo do monte, Deus falando com Moisés, nuvens, relâmpagos, assim a cena é cinematográfica. E sabe o que o povo está falando aqui embaixo? Quer saber, Moisés morreu lá para cima, ficou só ele e Deus, vamos fazer nosso esquemazinho aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai doar os nossos ouros, tudo que a gente tem, e vamos montar um bezerro de ouro. Não foi assim, do nada. Isso é memória do Egito, um dos deuses cultuados no Egito. É eles dizendo o seguinte, nós não suportamos viver a nossa própria liberdade. Nós precisamos de regras, precisamos de um ídolo, um tótem, alguma coisa para seguir. Sozinho a gente não sabe. Deus se foi, Moisés foi junto, a gente ficou aqui. O que a gente faz? Um bezerro de ouro. É melhor seguir o passado do que andar para frente. Não é à toa que a mulher de Ló foi a mesma coisa. Ela virou estátua de sal. Estranho é que naquela época o sal era usado para preservar, porque não tinha geladeira. Olha que estranho. Em vez de aniquilar a memória da mulher, a preserva. Isso significa, muitas das vezes, quando em nome de uma preservação, de uma tradição, eu paro no tempo e nunca avanço. Moro no passado. Egitos e deuses de ouro, menos o Deus que já está no amanhã. Isso aqui é extremamente perigoso. E esse povo querendo uma presença cultural. E uma coisa que eu vi, um detalhe que eu vi que me chamou muita atenção. O texto bíblico diz que na hora de dar, que Arão pediu que eles trouxessem brincos, pendentes, o ouro que tivesse. A Bíblia diz assim, ó, todo o povo deu. Todo mundo deu, todo mundo veio. Lá na frente, quando Moisés vai pedir para a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés pediu algumas ofertas. Aí a Bíblia coloca a seguinte frase, todo aquele, cujo coração se moveu, deu. Já não é todo mundo.
Agora olha que interessante, para a construção de um ídolo, um bezerro de ouro, todo mundo deu, na primeira petição. Agora, quando foi para o tabernáculo de Deus, só alguns, aqueles cujo coração se moveram. Mas sabe o que acontece no texto? A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, pode mandar parar, não precisa pedir mais, porque já deu, já é o suficiente. Para Deus não é a quantidade, é a capacidade que eu tenho de colocar o coração na causa, já é suficiente. Para o ídolo dá tudo, mas para Deus, se você der com alma, já é tudo o que você precisa. Quinto quinto pecado, já estou indo para o milagre. Os versículos 24 a 27 do texto colocam o desprezo da graça, e isso é terrível. O texto do Salmo diz que Israel se recusou no seu coração a entrar, vamos dizer, a glorificar como de fato deveria a terra prometida. E o termo no hebraico mais ou menos sugere a seguinte tradução: eles recusaram a terra agradável. Em outras palavras, é desprezar aquilo que Deus gosta. Olha só o que diz os versículos 24 a 27. Também desprezaram a terra agradável, não confiaram na sua promessa, murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Por isso ele jurou com mão erguida que os destruiria no deserto. O desprezo da graça é um pecado terrível para Deus. É como se Deus pegasse o presente, te desse e você destruísse na frente dele. É renegar aquilo que Deus acha bom. É como se eu estivesse dizendo, Deus, nós temos um conflito de opinião sério, porque aquilo que o Senhor acha bom, eu acho terrível. Então fica para o Senhor. Imagina. Essa é a lógica do texto. Desprezaram a terra agradável. Desprezo da graça. O sexto pecado, versículos 28 a 31, prostituição espiritual. O Salmo coloca a imagem da mesa profanada. Olha o que o Salmo diz: comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Isso aqui é muito sério para Deus, porque Deus exige ser levado a sério. A ideia do texto é dizer que eles profanaram a mesa de Deus. A mesma coisa que Deus vai reclamar depois com Malaquias, usando Malaquias, o profeta, que vai dizer para o povo, vocês profanaram, trazendo o pão profanado à minha mesa. Isso significa que para Deus estar à mesa, a comensalidade é extremamente séria. Porque é um ato profundo de culto, não apenas porque eu recebo, mas também porque eu dou. Em qualquer mesa que eu vou, no mínimo eu levo a mim mesmo. É uma oferta o tempo todo. Sabe qual é o último pecado dessa lista? O sétimo, ira, 32 a 33. A imagem do Salmo é bastante sugestiva. Olha o que diz a imagem do Salmo. Eles provocaram a ira de Moisés. Esse texto é tão tremendo por causa disso. Tem tudo que você imaginar aqui. Tem gente pecando sozinha, por si só, como o caso do povo que junta depois vai pecar junto com Arão para criar esse bezerro de ouro. Tem a inveja de Miriam contra Arão e Moisés. Tem no texto. Só que também vai chegar uma época muito interessante, lá nos versículos 32 e 33, quando ele cita essa ira no coração de Moisés, provocada pelo povo, de modo que o povo fere a rocha, Moisés fere a rocha, e por causa disso não pode entrar na terra prometida. Agora olha que coisa interessante. O texto não tira a culpa de Moisés em desobedecer a ordem de Deus, só que divide a culpa com a congregação. Sabe por quê? Porque provocar o líder para que ele faça milagres o tempo todo também é pecado. Essa é a ideia do Salmo. É como se o Salmo estivesse dizendo assim para mim e para você: eu levantei líderes à minha igreja para que cuidem da minha igreja, não para que fartem vocês de pipocas sagradas. Sabe aquela sensação de não está acontecendo nada, é porque deve ser o líder, deve estar em pecado. Quando a gente faz isso, o pecado já começa de lá. É uma retroalimentação pecaminosa. Eu cobro do líder o que ele não pode dar e o que eu jamais daria se estivesse no lugar dele. Percebeu como é uma coisa maligna? Sabe qual é o último pecado dessa lista? Desobediência, versículos 34 e 39. O texto apresenta uma desobediência completa. Olha só o que diz os versículos 34 a 39. Não destruíram os povos como o Senhor havia ordenado, misturaram-se com as nações e aprenderam seus costumes, serviram seus ídolos que se transformaram em armadilhas, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Ou seja, uma desobediência completa, em vários níveis. Agora, sabe o que é interessante? É que o Salmo 105, se você começar a ler, parece que você está lendo uma outra história de um outro Israel tremendo, obediente, crente super santo. É impressionante.
Aí vem o Salmo 106 e bota a gente nos pezinhos no chão de novo, traz a gente de volta para a realidade. Os dois salmos precisam ser lidos juntos, e você vai encontrar porções desse salmo lá em 1 Crônicas 16. É o texto bíblico dizendo para mim e para você que é exatamente assim que a gente se porta. Tem dia que nós estamos na presença de Deus em estado pleno de graça. A gente glorifica, a gente cultua, a gente faz a obra, se enviar para missões a gente vai. Mas tem dia que a gente peca miseravelmente. Às vezes faz isso tudo num dia só. Ou seja, ninguém está aqui porque é bom. Está aqui porque a paciência divina permitiu. Olha que coisa magistral. Você podia agradecer a Deus pelo fato de Deus suportar nós como nós somos. Por isso que os teólogos medievais diziam que o homem é o risco que Deus quis correr. É verdade. Nós somos o risco que Deus quis correr. Eu fico imaginando o que foi que Deus viu em mim para me escolher, porque nem eu me escolheria. Só que Deus vai além. O olhar dele vê outras coisas. Spurgeon notou algo magistral nesse texto. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, este salmo começa e termina com aleluia. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver a primeira palavra, começa e termina com aleluia. O espaço entre esses dois aleluias é preenchido com lamentosos detalhes do pecado de Israel e a extraordinária paciência de Deus. Ou seja, Spurgeon diz, o pecado não destrói a graça. E como diz o versículo 1, o seu amor dura para sempre. Eu acho isso aqui libertador, irmãos. A gente poder entender de uma vez por todas que apesar dos nossos tropeços, das nossas falhas, dos nossos fracassos, da inconstância da gente, da tentação que a gente tem às vezes de manipular o sagrado, de quanta coisa que a gente cria para envolver Deus no nosso esquema, Ele ainda assim não desiste de nós. Acabamos de cantar aqui. Por que Deus não desiste de nós? Não é porque nós somos extraordinários, é porque a graça dele é infindável, insondável, e ela nos atinge o tempo todo. Portanto, estando você aqui do modo como você está hoje, é pela graça de Deus que você está vivo mais uma vez, e é essa graça e essa paciência que fazem de nós o que de fato devemos ser. Deu para entender até aqui? Eu quero mostrar aos irmãos algumas lições difíceis de aprender. Por isso que eu dei essa introdução mais alongada, para você poder entrar no contexto do Salmo, porque essas lições que eu vou te falar são difíceis de aprender. A primeira delas é que nem todo milagre é bênção. Essa é uma lição difícil de engolir na igreja. Nem todo milagre é bênção. Sabe por quê? Milagres só serão de fato uma bênção se nos aproximarem cada vez mais de Deus. E não é todo milagre que faz isso. Tem milagre que nos afasta de Deus. Tem milagre que cria o ídolo, te aproxima cada vez mais de quem faz. São os milagreiros de plantão, e eles fazem isso o tempo todo, os gurus da facilidade. Eles fazem isso a todo momento, eles trabalham, manipulam a mente de um modo tão tremendo, que você fica escravo do que eles dizem a todo momento. Você não consegue parar nunca. O tempo todo escravizado por isso, a tal ponto que eles fazem uma lavagem cerebral e arrancam tudo de você. É sempre estranho, eu sempre fico imaginando, eu fico sempre com uma pontinha atrás quando eu vejo alguém que chega com as facilidades, com respostas tão prontas para os problemas mais difíceis da vida. Você já viu gente que chega e tem resposta para tudo? Eu tenho os 2 pés atrás com isso. Já parou para pensar que tem gente que chega, nunca te viu na vida e tem as respostas de todos os seus problemas, que nem você que vive com eles a vida toda tem? Não é estranho? São os mágicos de plantão. E é muito perigoso porque esses mágicos estão espalhados por todos os lugares. Eles entram nas igrejas, eles tomam porque tem uma capacidade incrível de falar, e a gente é levado, enganado por esse processo, sem perceber que esse falso milagre nos escraviza na expectativa do que vai acontecer de novo. Sinceramente, irmão, você atravessou um milagre tremendo, foi vencer a segunda-feira. Esse é um milagre tremendo. Segunda-feira é cruel, o dia mundial do tédio cristão. Ela apaga fogo de congresso, acaba com os empolgamentos dos domingos. Segunda-feira é o dia que a semana começa de novo para nós, é trabalho, é crise, escola, criança. Se você consegue chegar no final de uma semana feliz, glorificando a Deus, você já é um milagre. E um milagre poderoso, você passou por cima do óbvio. Quer ver uma coisa interessante? Milagres que aprisionam, que viciam, que alucinam, não são de Deus, são mágicas, são artifícios da ignorância, técnicas de poder. Eles prometem, mas não cumprem. São os milagres que fazem com que você se torne apenas escravo do próximo êxtase daquilo que é sobrenatural. Eles causam arrepio, mas não conseguem mudar, porque eles no máximo atingem a sua pele, mas não chegam ao seu coração. Eles podem fazer a sua pupila dilatar, mas não faz a sua alma se fartar da glória de Deus. Por isso que é tão perigoso quando a gente condiciona Deus ao que está acontecendo dos nossos olhos, aquilo que a gente pode ver. É igual um indivíduo falou para mim, pastor, você tem que falar, a palavra que a gente fala tem poder. Eu fiquei pensando nos irmãos mudos.
Não é estranho? A gente sempre pensa por aquilo que é mais próximo da gente, nunca para raciocinar num contexto um pouco maior. Olha que coisa interessante, milagres que idolatram o milagreiro não são bênção, eles são táticas de manipulação de massa, são brinquedos mortais da deusa mídia, e nós estamos na sociedade da idade mídia, um tempo onde tudo é feito midiaticamente, a todo momento. Tem gente que respira e posta. Então essa geração midiática é extremamente perigosa, não para nunca. Esse tipo de mentalidade da mágica nos escraviza a isso o tempo todo, de modo que você fica o tempo todo na vitrine, e a vitrine é o pior lugar que tem para estar. É por isso que Deus não levanta os seus homens e suas mulheres nas vitrines. Ele coloca na caverna, leva para o deserto, testa a gente, coloca nos lugares onde não tem ninguém, só para a gente olhar só para Ele, e aí a gente descobre que não precisa olhar para mais nada, porque só a visão dEle já preenche tudo que a gente tem para viver. Só o discernimento espiritual verdadeiro é capaz de nos libertar das armadilhas do sobrenatural. E discernimento espiritual não é tecla SAP gospel. Eu falo em línguas e você traduz. Isso é tradução, não discernimento. Discernimento é perceber qual é o sentido do que está acontecendo ali. O que é que isso tem a ver? Quais são as implicações? O que vai gerar na igreja? Confusão ou paz? Ou será que a gente ainda vai ser manipulado pelos milagreiros de plantão que aparecem de vez em quando num outro lugar, que fica esfregando o óleo na gente para ver se tira alguma coisa, não é? Eu acho bonito que Deus, o grande milagre de Deus não é tirar, é colocar em nós uma nova vida. E um novo coração, dar-vos-ei um coração de carne e não um coração de pedra. Olha que bênção. Sabe qual é o maior milagre? É a salvação. Você está salvo aqui hoje, então você pode glorificar a Deus pelo maior milagre. Você foi atingido pelo maior de todos os milagres, a salvação da sua alma. Não há preço que possa pagar isso. O maior milagre é a salvação. Não tem nada mais encantador do que a salvação. Você pode ser curado de câncer e morrer sem salvação, perdeu tudo. Você pode morrer com câncer e salvo, você ganhou tudo, porque o que importa é a salvação. Esse é o maior de todos os milagres. É que nós vivemos numa geração que faz o tempo todo algum tipo de troca com Deus. Isso é muito perigoso. Não temos o que dar em troca. Em Mateus 16, Jesus perguntou aos discípulos assim, o que vocês podem dar em troca da sua alma? Até hoje ninguém respondeu e nem responde. Não tem nada que a gente possa dar em troca da nossa alma, mas Ele deu até a última gota de sangue para que nós estivéssemos aqui. Então a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação pelo que Ele é. Porque se tem um milagre que nos leva para perto de Deus, é a salvação. Não é uma lição fácil de aprender, porque nós somos educados por uma geração, como eu disse, de milagromaníacos. Então toda vez que você fala uma coisa dessa, ou soa como loucura ou como coisa de teólogo. E não é nenhuma nem outra, é apenas Bíblia. A Bíblia traz isso para nós. Só que quando a gente fica mais preocupado com o que tem no entorno e não na palavra, a gente se deixa levar por essas coisas. A segunda lição, que eu acho difícil de aprender, à luz desse salmo, é cuidado com as coisas que você pede a Deus. Ele pode te dar. Cuidado com as coisas que você pede para Deus. Ele pode te dar. Aliás, olha, pensa numa lição difícil para aprender. Uma das lições mais difíceis da gente aprender é essa aqui. A oração é perigosa. Essa é uma lição difícil. E eu tenho que explicar, porque nós vivemos numa geração onde é muito complicado. O brasileiro tem sérios problemas de interpretação de texto, seja ele lido ou falado. Não é? Eu não estou dizendo que não é para orar, que não pode orar, que é pecado orar. Nada disso. O que eu estou dizendo é que é perigoso orar. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar. Não foi um pedido de oração de gente que nunca tinha orado na vida. Foi um pedido de discípulos judeus. E judeu, se tem um povo que ora, é judeu. Tem oração para tudo. Esse povo já nasce orando. Eles perceberam que havia um tipo de oração diferente. E que Jesus sabia fazer esse tipo de oração. Então pediram, ensina a gente a orar, porque não é toda oração que de fato é bênção. Tem oração que é perigosa. Cuidado com certos tipos de oração. Aliás, toda vez que você orar bem alto, para todo mundo ver que você ora, essa é uma oração perigosa. Te transforma no fariseuzão da igreja. Um tipo de gente que Jesus não ia muito com a cara. Não é? Toda vez que você ora, no sentido de mostrar para as pessoas que tem a santidade exalando por todos os poros, cuidado com essa oração. Ela é muito mais maligna do que de Cristo. A verdadeira oração de Jesus, a oração que Jesus ensina, é aquela que começa com o Pai e termina lembrando dos problemas do mal. Nessas duas pontas, a gente anda a vida inteira e se não for pela graça, a gente sempre cai, porque é mais fácil para baixo.
Orações são perigosas. Essa é uma lição difícil de aprender, não é? Viu como, se você visse sua cara agora, como é uma lição difícil de aprender. Se meu coração não estiver alinhado à palavra, eu posso orar contra aquilo que Deus quer para mim. Ou seja, orar essa oração aqui, seja feita a tua vontade, é um desafio gigantesco. Parece que não, mas quando a gente pensa nisso aqui, geralmente a gente pensa nisso com um sentido mais triunfalista. Senhor, eu vou vencer, bombar, detonar, arrebentar, seja feita a tua vontade. Ah, como é diferente isso. Jesus orou essa oração suando sangue, no jardim, perto da morte, no limiar da pior angústia, prestes a enfrentar a dor das dores. Seja feita a tua vontade. Essa é uma oração difícil de fazer, mas essa é uma oração que Deus se agrada. E o melhor, essa é uma oração que a resposta dela não é uma coisa, é o próprio Deus. A minha vontade então é tua, você vai fazer. Interessante que esses dias eu estava observando, eu fiquei pensando numa cena, vê se eu divaguei muito, mas imagina comigo. Olha que interessante, imagina que se tivesse um coach e chegasse na hora dos discípulos com Jesus ali no jardim, aí visse Jesus transpirando, respirando, suando sangue, e os discípulos no outro canto dormindo, provavelmente o coach diria, eles estão certos. Esses são os caras, inteligência emocional em alto nível. Ainda não chegou o problema, então eles estão dormindo. Eles diriam para Jesus, relaxa. Quando o problema vier, talvez nem vai ser tão grande assim. Você pode, você consegue, vença, levante-se, Jesus. Você é o cara, você é o Messias, você vai, você pode, estou contigo, nós estamos juntos, hashtag, partiu, o campeão voltou. Só que Jesus está suando sangue e os discípulos dormindo. Quando a cruz se levanta, Jesus encara e os discípulos fogem. Porque quem ora antes, vence depois. Quem dorme antes, foge na hora que a luta vem. Esse é o Jesus que eu sirvo. Ele não é um coach celestial. Ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o único. É nele que a gente tem que apostar todas as nossas fichas. Ele é o Senhor. O problema é que Deus é muito mais pedagogo do que teólogo. E a pedagogia divina, às vezes, só consegue nos atingir plenamente através de experiências que machucam, coisas que ferem. É o que diz Provérbios 27:6. Feridas leais são as feridas feitas por um amigo, por aquele que ama. Às vezes Deus fala com a gente, Deus manda a gente para falar com a gente e não funciona. Aí Ele usa as estratégias da crise, das angústias, das decepções, das frustrações, de modo que as rachaduras fazem a luz entrar. Às vezes a gente está tão certo que luz nenhuma entra, então Deus racha, que é para ver se as luzes começam a entrar. Deus tem essa pedagogia do massacre, essa pedagogia do aperto. É da natureza do barro quebrar e quebra na mão do oleiro. Deus às vezes grita através de tragédias e de circunstâncias terríveis, porque os nossos ouvidos estão surdos aos sussurros da graça e os nossos olhos hipnotizados pelo espetáculo religioso. Esses dias eu estava observando, pensando, fui numa igreja muito grande ministrar, fiquei observando e pensando assim no púlpito, aquele monte de coisa acontecendo, um monte de gente, igreja lotada, eu fiquei pensando, como é que Jesus se sentiria aqui hoje? Fiquei pensando, será que Jesus seria pelo menos recebido? Porque tudo flui muito bem, tudo é muito bem feito, encaixotado, perfeito, é tudo fantástico, todo mundo perfeito, todo mundo canta bem, se veste muito, todo mundo é legal, parece que todo mundo já foi para o céu. Jesus chegaria com sandalinha de couro, conversando aquelas conversas complicadas dele, falando que se você olhar para a mulher do lado, só de olhar, você já pode ir para o inferno, né? Um negócio meio complicado que Jesus gostava de pregar. Aliás, as pregações de Jesus em relação ao reino não são tão otimistas quanto as nossas. Nossa visão de reino é mais otimista do que a de Jesus. Estranho isso. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil fabricar um ídolo a nosso molde do que nos dobrarmos ao jeito dele. Só que quanto mais a gente fabrica Cristos a nosso molde, a granel, mais longe dele a gente fica. E longe dele já é caminho do inferno. Agora, quanto mais perto de Jesus a gente fica, mais a gente vai quebrar as nossas vitrines, mais a gente vai destruir os nossos altares, e mais ele será entronizado entre nós. E aí o avivamento virá, porque aí tudo aqui acontece pela vontade dele, e ele é o centro de tudo. Se a sua alma permanece vazia, mesmo que a sua sacolinha de promessas esteja cheia, alguma coisa está fora do lugar. Ou seja, é muito difícil a gente entender essa verdade. Essa verdade é difícil de engolir,
Cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele pode te dar. Você já percebeu que tem gente, às vezes, que pede para Deus abençoar o tempo todo, só que aí quando Deus abençoa, Ele desaparece, nunca mais você vê? Eu vi uma pessoa enjoada, metida, não fala com mais ninguém, não é? Algumas das piores pessoas do mundo são aquelas que vieram de baixo, que chegaram lá em cima e não sabem mais como descer. É estranho isso. Agora, como é bonito quando a gente vê o contrário, de gente que mesmo que veio de baixo, e que Deus abençoou, e percebeu que se não fosse a mão de Deus, não subiria nunca. Esse tipo de gente continua abençoado em qualquer lugar que está, porque ele sabe quem o levou até lá, e sabe que se ele levou, também pode tirar. Como é bom a gente entender a lógica de Jó. O Senhor Deus deu, Ele tomou, então a Ele seja toda a honra, e toda a glória, e todo louvor. Ele é digno. Terceira lição, é difícil de aprender, é que é preciso cultivar santas memórias. Nós temos um problema sério com memória, principalmente brasileiro. Nós temos um problema seríssimo com memórias, com cultivar as nossas memórias. Eu acredito que você tem um tipo de campanha que a gente tinha que ter na igreja das memórias, de lembrar o que Deus já fez conosco. Irmão, se você quiser fazer um exercício do que Deus já fez com você, dê uma olhada nas suas fotos antigas. Isso sem falar na estética. O que Deus já tem feito na sua vida. Como é bom a gente lembrar do que Deus estava fazendo. O pastor Renan estava cantando aqui agora, Deus de aliança, Deus de promessa. Eu lembrei de 2008, quando eu estava na Espanha, numa prova monstruosa, e fui convidado para ministrar lá, e o pastor cantando esse hino, e esse hino mexendo profundamente comigo. Eu não fazia ideia do que iria acontecer. Estava numa crise monstruosa, dizendo para Deus, não faço ideia de onde ir, o que vou fazer. Fui ministrar nessa igreja em Barcelona, o pastor cantando esse hino, apontando para mim. Em 2008, final de 2008, 2009, a primeira vez que eu vim ministrar aqui, 2010 eu vim morar e a minha vida mudou completamente. Sem qualquer tipo de explicação racional. Olha que coisa interessante. Será que a gente consegue cultivar memórias santas? Você consegue lembrar de coisas bonitas que Deus te deu aqui? Por exemplo, mesmo que eu vá para longe daqui de Goiânia algum dia na minha vida, uma das melhores memórias da minha vida eu vou levar desta igreja. Eu batizei meu filho. Eu desci meu filho às águas. Isso nunca mais sai da memória. Você tem memórias santas para cultivar? Olha que coisa interessante. Ó. Deus valoriza as lembranças que a gente tem dos seus atos de misericórdia. É o lamento poético de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque santas lembranças para Deus são o exato oposto de murmuração. Murmuração é memória teimosa. É lembrar do que deveria deixar passar. Agora, santas lembranças é um exercício de adoração. É eu poder dizer para Deus, Deus, eu estou de pé aqui hoje porque o Senhor lá atrás me colocou de pé. Eu posso louvar o teu nome porque o Senhor me deu voz. Quando eu estava mudo pelo que o mundo já tinha feito em mim, eu estou livre, eu estou feliz aqui hoje porque a tua graça tem estado na minha alma. Santas memórias. Eu fiz uma listinha aqui, ó, não cometa o pecado do esquecimento da misericórdia. Quanta coisa Deus fez por nós. Se a gente fosse passar um ano aqui agradecendo a Deus, ainda seria pouco, pelo tanto que Ele tem feito por nós. Quanta coisa Deus fez pela sua vida, de quantas coisas Deus já te livrou. Quantas vezes Ele já te perdoou. Quanta coisa Deus te deu. Quanta coisa Ele tirou de você que você não precisava. Reclamou a barbaridade, mas percebeu que não ia conseguir carregar esse fardo. Quanta coisa Deus fez. Até o que Ele não fez foi bom para você. Não é verdade? Nós estamos aqui hoje por causa de um milagre que Jesus não fez. Disseram para Ele, desce da cruz. Ele disse não. Porque Ele disse não, nós estamos aqui. Até o que Ele não faz nos liberta. Não é bom? Olha que interessante. Ó. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Interessante que essa frase é profundamente dos Salmos. Lembra dos benefícios, lembra do que o Senhor já fez, lembra do quanto Ele tem nos abençoado. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, sinceramente, nenhum de nós pode reivindicar nada aqui. Se a gente de fato pedisse qualquer coisa para Deus aqui hoje, não tem como, porque Ele já nos deu tudo. Ele nos colocou para viver, a gente foi e pecou contra Ele. O primeiro ato dele era nos detonar, mas em sua graça Ele resolveu nos salvar. Estávamos destinados à ira. Se a gente tivesse hoje que pedir qualquer coisa para Deus, de fato, a gente pediria aniquilação total. Se Ele nos deu qualquer coisa que hoje já é milagre, você já está no lucro. Então lembra,
dos benefícios. Outra coisa, não se esqueça da história da sua salvação. É uma coisa que Deus fala com Israel direto. Lembra-te do Senhor que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Memória da salvação. Irmão, uma das coisas mais tremendas é você lembrar de como e de onde Deus te tirou. A memória da salvação. Você consegue se lembrar de quem você era antes de conhecer a Cristo? Do que Deus fez para te colocar aqui? Você consegue se lembrar de quanto Deus trouxe você? Às vezes nos cerca com pequenos espetáculos da graça, como diz o Filipenses, acidentes da graça, para que a gente chegue perto dele. Como diz Jeremias, eu te arrastei para mim com cordas de amor. Coisa fantástica a gente saber que existe uma história da nossa salvação. Você poder contar a história da sua salvação. Todos que estão aqui hoje podem contar a história da salvação. Mais uma coisa, valorize o que Deus já fez, não apenas o que Ele irá fazer. Nós estamos aqui pelo que Ele já fez, eu sempre digo isso, não é pelo que Ele vai fazer. Até porque a nossa maior alegria é o fato de que hoje aqui, se nenhum de nós puder voltar aqui na próxima quarta-feira, a gente já está feliz pelo que Ele já fez. Não estamos condicionados e nem condicionando Deus. Nós estamos caminhando de milagre em milagre, de vitória em vitória. Uma das pérolas da didática divina surge quando a gente aprende com os próprios erros, porque repetir o erro é criar uma estranha relação com o mal, é voltar para as antigas cadeias, é como se você ficasse morando eternamente no Egito. É bom aprender com os erros para nunca mais voltar, é como o retrovisor do seu carro, é menor do que o para-brisa, porque o passado é só referência. Você olha para trás, aprende a lição e vai para frente. É Deus nos ensinando uma pedagogia divina em curso a todo momento. Os pais do deserto tinham uma frase que eu amo, eles diziam assim, com a graça de Deus, todo recomeço é possível. O Salmo 106 termina do mesmo modo que começou, aleluia. Por quê? Porque as lembranças do amor e da graça fatalmente nos conduzem ao caminho da adoração. Agora olha que tremendo, depois de tudo que você ouviu até aqui, tem uma única coisa que você deve fazer, adoração. Porque de lá para cá, tudo que Deus tem feito redunda na mesma coisa. Céus e terra glorificam ao nome dEle. A adoração. É por isso que Apocalipse vai dizer que na santa cidade não tem templo. Porque Deus é o Senhor de toda adoração. Tudo é para Ele, toda a glória é dEle. Tudo foca nele, tudo volta para Ele. Tudo nasce e termina e recomeça nele. Porque Ele é o centro de tudo. Ou seja, por causa dessa graça de Deus, da paciência divina, é possível refazer, consertar, recomeçar, ressignificar. É por isso que é aleluia, é possível voltar a cantar. Sabe como é que a lógica nos leva para caminhar aqui? Para você entender uma das coisas mais lindas da Bíblia. Quando as santas memórias são cultivadas e as difíceis lições desse texto aprendidas, aí a gente dá um salto de fé. E 20 salmos para frente, a gente vai poder cantar. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria, até entre as nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por ele, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A nossa adoração tem começo, meio e fim. Sabe qual é a diferença da alegria do cristão para a alegria do mundo? A nossa tem conteúdo, não é pelas coisas, é pela pessoa que nos dá todas as coisas. Nossa alegria tem cara, tem rosto, tem nome, Cristo. E é por causa de Cristo que você está aqui hoje, porque Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Dentro dEle cabe tudo, fora dEle não há nada. Quando você acertar, acerte para Ele. Quando errar, erre para Ele, porque Ele não vai desistir de você. Ele é o Senhor, então a Ele glória, aleluia. É assim que a gente termina. Fica de pé, por favor. Existe uma história da salvação. Eu sou fascinado por esses textos por causa dessas coisas. Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é pegar um texto bíblico e dissecar ele em casa. Quanto mais a gente vai meditando, pesquisando, mais vai descobrindo um monte de coisa. Isso é fascinante. E hoje de manhã, eu pensando nesse texto, olhando nas Bíblias, nas traduções, e fiquei observando que coisa interessante. Tem tanta coisa suja no texto, é um salmo que poderia muito bem cheirar mal. Só que ele começa com aleluia e termina com aleluia. É a história da nossa redenção. Se Deus olhasse para a gente hoje, num primeiro olhar assim, tinha tudo para ver uma coletânea de pecado na gente. Mas Ele resolve se ver em nós. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Tipo o endereço de Deus. Coisa tremenda é nós estarmos aqui hoje para adorá-lo pelo que Ele é. Eu queria fazer uma oração diferente com você essa noite. Podemos fazer uma oração de gratidão a Deus? Podemos? Só de gratidão. Você pode não pedir nada, só agradecer. Você tem motivos para agradecer a Deus?
Faz uma oração de gratidão a Deus aqui agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça acima de qualquer coisa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela aula que tivemos aqui hoje. Obrigado por lições difíceis de aprender, mas tão necessárias, tão urgentes. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado pelo milagre da salvação. Obrigado, Pai, por respirar, por estar vivo. Obrigado pelo Senhor nos sustentar com a tua mão. Obrigado pela justificação. Obrigado, Pai. Obrigado pela minha igreja, pelos meus pastores. Obrigado pela minha família. Obrigado, Pai, por estar de pé aqui hoje, Senhor. Apesar de todos os pesares. Obrigado por poder mais uma vez ministrar a tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua grandiosidade, por derramar sobre nós a tua unção e a tua graça. Obrigado por nos preencher de amor. Obrigado por salvar as nossas almas. Obrigado por não nos deixar perdidos na vida. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.